Crise no Real Madrid parece que não tem fim. Se antes o time era sinônimo de vitórias e jogadas memoráveis, agora vive um cenário totalmente diferente. Os jornais, a torcida e até ex-jogadores estão questionando o desempenho da equipe e principalmente a contratação mais badalada da temporada, Kylian Mbappé. Mas antes de tudo, dá aquela moral, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo. O jovem francês chegou com o status de estrela, mas, ao que parece, a adaptação dele ao estilo de jogo dos merengues não tem sido tão rápida quanto muitos esperavam. E quem não ficou em cima do muro para criticar foi Jeremy Hutter, ex-jogador francês e comentarista atualmente. Ele soltou o verbo sem meias palavras, dizendo que Mbappé é o grande responsável pela atual situação do Real. Segundo o Rotten, a presença de Mbappé criou um ambiente pesado no vestiário, com egos inflados e uma sensação de fardo que os companheiros estariam carregando. O problema não é o tempo de adaptação, mas sim o impacto direto que Mbappé teve na dinâmica do time. No último ano, o Real Madrid brilhou por ter uma equipe unida, onde todos se sacrificavam e jogavam de maneira coletiva. Mas agora, segundo o Rotten, esse espírito foi engolido pela chegada de Mbappé. É como se a presença dele cristalizasse toda a atenção, afirmou o ex-jogador. E essa insatisfação parece estar afetando diretamente o desempenho dos outros atletas, alguns dos quais foram obrigados a mudar de posição para dar espaço ao novo astro. Em entrevista ao programa Ex-Chiringuito, Benzema também falou sobre a adaptação do atacante francês ao papel de centroavante, posição que ele herdou do próprio Benzema, e sobre as expectativas da torcida. A visão de Benzema foi clara e direta, destacando a necessidade de Mbappé se adaptar ao novo papel do Real Madrid. Palavras de Benzema: para mim, Mbappé não é um centroavante. Quando joga como atacante pela seleção, ele não tem um bom desempenho. Essa não é a sua posição. Mas, pelo lado esquerdo, Vinícius está no mesmo nível que ele. Você não pode mover Vinícius para jogar como atacante ou pelo lado direito, porque ele faz a diferença em cada partida pela esquerda. É um problema. A fala de Benzema levanta uma questão tática importante. Segundo ele, Mbappé é naturalmente um atacante de lado, mas, como o Vinícius Júnior já domina essa posição na esquerda, a única opção para Mbappé seria adaptar-se ao centro do ataque. Benzema sabe que o Real Madrid e o seu técnico, Carlo Ancelotti, estão em busca de um equilíbrio que permita ao time manter sua força no ataque, mas ele acredita que a transição para Mbappé não será fácil. Benzema continuou com sua análise. Ancelotti sabe muito e encontrará uma maneira de solucionar isso. Mbappé não é um número 9. As pessoas exigem muito dele, colocando-o sob pressão. Isso não é o PSG. Cheguei com 21 anos, Kylian com 25. Não é a mesma coisa. Há muita pressão em Madrid. Ele precisa aprender a conviver com isso. Ele precisa fazer gols. Trouxeram ele para fazer gols. Ele tem habilidade para fazer isso. Aqui, Benzema destaca algo que poucos conseguem entender. A torcida madrilenha é conhecida por ser extremamente exigente e com o Mbappé essa expectativa é ainda maior. Benzema, que viveu essa pressão durante anos, sabe que o ambiente em Madrid é completamente diferente do PSG e que o atacante precisará aprender a conviver com as cobranças para se destacar. Benzema ainda completou sua opinião com um elogio a Vinícius Júnior, que ele considera o melhor jogador do mundo atualmente. Ele não deve jogar a toalha. Não acho que Vinícius Júnior mudará de posição porque ele é o melhor do mundo no momento. Kylian precisa aceitar que ele é um 9 agora e esquecer de jogar pelo lado esquerdo. Esse conselho deixa claro que, para Benzema, o sucesso de Mbappé no Real Madrid depende da sua disposição para aceitar e se adaptar ao papel de centroavante. Ele sugere que Kylian foque em fazer gols e esqueça de jogar na esquerda, como fazia antes. Mbappé ainda não mostrou o futebol que o consagrou. Até o momento, ele marcou apenas 8 gols e deu 2 assistências em 15 jogos, o que está muito abaixo das expectativas para um jogador do seu nível. Com esse rendimento, ele acabou virando alvo não só da imprensa espanhola, mas também da francesa. A cobrança é grande e, para muitos, justificada, já que Mbappé foi contratado para ser a peça-chave do ataque. Enquanto isso, os jornais espanhóis não estão poupando palavras. A derrota por 3-1 para o Milan
na Champions League, seguida de uma goleada de 4-0 para o Barcelona, acendeu mais ainda o alerta. As manchetes foram duras. Outro ridículo no Bernabéu, destacou o Sport de Barcelona. 4-0 e agora isso estampou a marca, principal jornal esportivo da Espanha. Já o AS foi direto ao ponto. Continua o pesadelo. Para a torcida, assistir o time cair diante dos rivais é como reviver um pesadelo que não tem fim. O Real Madrid, que na temporada passada foi campeão tanto da Liga Espanhola quanto da Champions League, agora amarga uma posição preocupante na tabela. No Campeonato Espanhol, o time está na vice-liderança, mas 9 pontos atrás do Barcelona, com um jogo a menos. Já na Champions, a situação é ainda pior. O clube merengue está em 17º lugar na fase de grupos, com o risco de não conseguir classificar para as oitavas de final. A pressão é tanta que nem mesmo o técnico Carlos Ancelotti escapou das críticas. No jornal Marca, o colunista Carlos Carpio disse que se o Santiago Bernabéu continuar vaiando o time, Ancelotti corre grande risco de perder o cargo. Isso seria um golpe pesado para o treinador, que voltou ao Real Madrid em 2021 e já conquistou títulos importantes, incluindo 2 Champions League. Ancelotti, no entanto, tentou passar confiança em sua última coletiva de imprensa. Ele admitiu que está passando por um dos momentos mais complicados desde o seu retorno, mas reforçou que acredita na reação do time. O bom do futebol é que você pode reagir muito rapidamente, disse ele. Agora, o que se espera é uma resposta rápida dentro de campo. Ancelotti sabe que o próximo jogo pode ser decisivo para definir o futuro dele e do time nesta temporada. Ele mencionou que o Real Madrid terá a chance de jogar em casa novamente e que isso pode ser um fator importante para recuperar a confiança do elenco e, quem sabe, voltar a ser o time que encantou o mundo no ano passado. A chegada de Mbappé, que deveria trazer um novo gás ao Real Madrid, acabou criando uma crise que ninguém esperava. A pressão é gigantesca e o time precisa reagir logo se quiser evitar uma temporada sem títulos. E no meio deste turbilhão, resta saber se Mbappé e Ancelotti conseguirão superar as críticas e devolver ao Real Madrid o brilho que a torcida tanto sente falta. O clima para Kylian Mbappé realmente não está nada fácil, a situação só piora. Além das críticas que vem recebendo no Real, agora ele também ficou de fora da convocação da seleção francesa. E quem tomou essa decisão foi o técnico Didier Deschamps, que pareceu preferir manter o atacante fora dos próximos jogos da França. Na coletiva de imprensa, Deschamps tentou não polemizar muito sobre o assunto. Ele disse que teve várias conversas com Mbappé antes de decidir que o melhor seria deixá-lo fora das partidas contra Israel e Itália. Acho que é melhor assim, declarou Deschamps. E mesmo sem dar muitos detalhes, ele assegurou que a escolha não teve a ver com os problemas fora do campo. Mbappé, por sua vez, teria mostrado interesse em jogar, mas, para a surpresa de todos, ficou fora da lista novamente. O detalhe é que não é a primeira vez que isso acontece. Já na última data FIFA, ele havia ficado de fora, alegando dores musculares. Só que logo depois disso, o atacante foi flagrado em Estocolmo, na Suécia, a caminho de uma festa, mesmo com a seleção francesa em plena competição pela Liga das Nações. E como se não bastasse o drama no campo, as coisas pioraram com uma acusação de abuso sexual envolvendo o Mbappé, supostamente ocorrida em um hotel na Suécia. Um jornal francês chegou a afirmar que a ausência dele na convocação desta vez estaria diretamente relacionada a esse caso. A situação é séria. A comissão técnica da seleção francesa, ao que parece, teme que o jogador seja convocado para depor a qualquer momento. Com essa possibilidade no ar, Deschamps parece ter optado por evitar um potencial problema ao convocar o atacante para representar a França. O técnico da seleção, no entanto, manteve um discurso mais cuidadoso. Ele afirmou que a decisão de deixar Mbappé fora foi pontual, só para essas partidas, e que isso não significa uma sentença final. Ele deixou claro que não tem nada decidido para as próximas convocações e que o caso extracampo ainda está sob a presunção de inocência. Mas é claro que isso não impediu que surgissem várias especulações. O El Equipe destacou que a presença de Mbappé poderia monopolizar a atenção da imprensa, desviando o foco das partidas e trazendo mais polêmica do que apoio. Para o treinador, que já enfrenta pressão para manter a França competitiva, a última coisa que ele precisa é de um climão envolvendo um dos seus principais astros em meio a uma competição importante.
A ausência de Mbappé também gerou críticas dentro da França. Muitos questionam se realmente foi o melhor momento para deixá-lo de fora, ainda mais considerando a fase em que o atacante encontra-se no Real Madrid. Nos últimos jogos, ele não marcou gols e o time sofreu derrotas pesadas, inclusive um 4-0 contra o Barcelona. Com essa sequência de resultados ruins, fica difícil para Mbappé tomar a confiança e mostrar que ainda pode fazer a diferença. Essa situação do Mbappé é um verdadeiro reflexo do que ele está passando no Real Madrid. Antes, um nome intocável, ele agora enfrenta críticas tanto na Espanha quanto na França. Muitos começam a questionar se ele realmente estava preparado para assumir a responsabilidade de liderar o Real Madrid, especialmente em um momento em que o time atravessa uma fase tão complicada. Ao que tudo indica, ele ainda não conseguiu se adaptar totalmente ao estilo de jogo e à pressão que é jogar em um dos clubes mais exigentes do mundo. Para Mbappé, essa série de problemas pode ser uma oportunidade de reflexão. Ele precisa mostrar dentro e fora de campo que consegue lidar com as responsabilidades e as expectativas de ser um atleta de nível mundial. Afinal, talento ele tem de sobra. E aí, o que vocês acham dessa situação de Mbappé? Será que ele vai conseguir superar essa fase turbulenta no Real Madrid e reconquistar a confiança de Champs para voltar à seleção francesa? Comente aí embaixo, quero saber a sua opinião e, claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para continuar acompanhando tudo sobre o mundo do futebol. Valeu, rapaziada, tamo junto!